Um clube que deve 832 milhões de reais, segundo o último balanço apresentado na Vasco TV pela atual diretoria do Vasco, o senhor Jorge Salgado. E o presidente do clube, o senhor Jorge Salgado, consegue incluir uma dívida prescrita dentro de um balanço do clube e também ainda cobrar juros de 7,5% ao ano de um clube que está praticamente em estado de falência, com 832 milhões de reais. Qual a solução? A solução é trabalhar de forma ética, trabalhar de forma transparente, correr atrás de recursos, novas receitas. E o que vai acontecer no vídeo de hoje é que vamos te mostrar qual é a postura da atual diretoria quando alguém tenta trazer novos patrocinadores para um clube que está precisando urgentemente de novas receitas. Não sai daí. Depois da vinheta a gente vai te mostrar 2 vídeos relacionados a esses momentos. Eu me chamo Danilo, você está no canal Sociedade Malta. Se gostar, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificações para que o YouTube te notifique sempre que a gente subir um vídeo novo. E se quiser ajudar ainda mais o canal, pode se tornar membro do canal ou ajudar da forma que bem entender através do Pix do canal, beleza? Roda a vinheta. E aí, é onde eu falo pro presidente, se você ama tanto o Vasco, se você tem tanto amor por essa torcida, renuncie ao seu direito de receber esse contrato de mútuo, de um empréstimo que o senhor fez ao Vasco, realizou no ano de 2013, na ordem de 3 milhões de reais. E que aí, né, o torcedor vai ficar mais inquietado, porque a gente vai entender melhor o porquê de tanta insistência em querer ser presidente do Vasco. Porque ele agora é presidente do Vasco, e recentemente, no último dia 12 de abril, ele fez um acordo dentro daquilo que ele tem a receber do Vasco. Então, assim, se eu sou presidente do Vasco, se eu sou a parte interessada em resolver o problema, eu não renunciaria a esse direito que eu tenho de receber. Tudo bem, ele emprestou, na ocasião lá em 2013, era para cobrir lá a folha, enfim. E aí, no ano passado, aqui aponta que foi no mês de junho de 2020, ele firmou um outro acordo de mais 2 milhões de reais, ou seja, essa dívida aumentou. No balanço, e tá no balanço de hoje que ele fez um novo acordo, estendeu os 7 milhões para serem pagos até janeiro de 23 com juros de 7,5%, sem correção monetária. Não, tem uns juros aqui, Flávio, na ordem de 7,5% ao ano. Sim. Então, assim, vai dar um desembolso aí para ele a receber na ordem de 285 mil reais. Para um clube que está quebrado, com todo aquele discurso de austeridade, de compromisso que estava no ano passado, e que, para mim, é um Ctrl-C, Ctrl-V do que aconteceu de lá para cá. Né? E aí você tem outro contrato de mútuo aqui, ó. A gente precisa saber quem são essas pessoas aqui que emprestaram mais 3 milhões 964 mil ao Vasco, sendo que 2 milhões 840 é da empresa DJCG, Gestão de Ativos, que emprestou sem garantias, sem pedir garantias ao Vasco. Quem é essa empresa? Por que não empresta mais? Sem garantia pode emprestar mais. 758 mil é da Team of Futuri. E outros 366 mil reais é do Carlos Leite. Então, assim, gente, dá para entender um pouco da indignação do torcedor, toda essa poluição em torno da questão eleitoral do Vasco. E eu, sinceramente, eu vejo que é uma pessoa para brigar, para ocupar a cadeira número 1 do clube, sendo credor do Vasco, e com um discurso de que vou mudar, vou reduzir, vai fazer, vai acontecer. Tiru, meu amigo Tiru, eu vejo assim, com um olhar assim bem realista, tá? Coração do lado, razão na frente. É muito difícil que o Vasco consiga cumprir com tudo que foi publicado hoje. E aí eu faço mais uma vez aqui um pedido ao presidente. Presidente, renuncie aí ao seu direito de receber esse contrato em prol do Vasco para ajudar a bater a dívida. Quanto mais eu fico sabendo dos bastidores do Vasco, mais eu me preocupo. O senhor Jorge Salgado, que não disputava uma eleição há muito tempo, desde que perdeu para o seu Calçada, acabou vindo, na última hora, como figura presidenciável da Mais Vasco. Entrou no poder e lá no canal Atenção Vascaínos também disse que a primeira coisa que faria era para pagar os credores pessoa física. Inclusive, ele e outros amigos dele que emprestaram dinheiro ao Vasco. E aí nos deparamos com o balanço 2020 com uma dívida de 832 milhões, que inclui a dívida do Salgado, que deve ser paga até o final de 2023, segundo o novo acordo que foi feito aí entre Salgado e a atual diretoria do Vasco, que inclusive ele é presidente. Será que tem conflito de interesse nisso tudo? Tá
comprovado que sim, né? Um presidente que não recebeu valores emprestados em 2013, que a dívida prescreveu em 2018, ninguém pagou, e que ele faz um acordo com o Campelo para emprestar mais 2, porque o Campelo estava desesperado por pagar salários, porque senão poderia perder o Castan naquela época. O Campelo aceita o acordo reconhecendo uma dívida prescrita de 3 milhões para pegar mais 2 emprestado com o Salgado, para fazer 5 milhões de dívida. Para o Salgado receber 7 ao final do triênio, ou seja, em 2023 o Vasco vai pagar 7 milhões de 5, a um juros de 7,5% ao ano, o que dá por mês algo em torno de R$ 7.916 de receita para o senhor Jorge Salgado. Ao final desse triênio, ele vai receber R$ 285 mil a mais, para um clube que está praticamente falido. E aí, torcedores vascaínos que têm uma certa influência, um certo network no mercado, correram atrás de soluções para o clube, porque um clube que tem uma dívida como o Vasco tem, precisa tratar da dívida e precisa cuidar, precisa buscar novas receitas, novos patrocinadores, novos investidores, novas ações que atraiam recurso. E aí o torcedor vascaíno vai a uma live, participar de uma live lá no canal do Fábio Azevedo, no Instagram mais especificamente. O Fábio Azevedo estava numa live com o Mário Coelho, e esse torcedor entra para explicar o inacreditável. Conseguiu quatro patrocinadores para o Vasco da Gama. Um já está patrocinando o Vasco, que é a Havan. Os outros 3 são novas receitas que poderiam estar entrando no Vasco da Gama. E vejam a postura do presidente Jorge Salgado diante dessas oportunidades de novas receitas. Acompanhem o vídeo. A dúvida do Forte Leve falou assim: você está querendo botar pressão mesmo, hein? Não tem jeito, né? Mas a diretoria não ajuda, né? Eu, há 2 anos atrás, cara, eu tentei fazer uma ponte entre uma empresa americana e o Vasco. Cara, os caras querendo botar dinheiro em dólar, botar grana no Vasco. Eu nem falei no meu canal, falei nada, fiquei quieto, falei pra ninguém, nem anunciei porra nenhuma. Tentei fazer a ponte. Zé, nada. Nem sequer atenderam, nem sequer responderam, nada. Zero. Mário, o Rai Sander é um cara super, hiper bem relacionado. Tem um network fantástico. Ali atrás você viu que é o Luciano Hang, o dono, o presidente da Havan, que é um dos patrocinadores do Vasco, é com quem o Rai Sander tem linha direta, como outros, da Forte Leve, por exemplo, que ele falou. Existem outras empresas, Rai Sander, que têm interesse no Vasco, mas a burocracia afasta essas empresas? Eu posso falar da reunião que eu teria amanhã aí? Fica à vontade. Eu teria uma reunião amanhã em São Januário, eu ia me deslocar daqui. Vai virar notícia, vai parar na Net Vasco. Se prepara. Eu ia me deslocar até São Januário, né, apresentar 4 empresas já prontas já para ajudar o Vasco de alguma forma. E liguei para o presidente do Vasco hoje, ele não me tratou mal de forma alguma, né? Deixar isso bem claro, ele não me tratou mal, mas foi de uma frieza incrível, tipo assim, não, eu não preciso estar lá, resolve vocês para lá e o que tiver que resolver, resolve. Aí eu falei: presidente, eu vou ligar para o seu Luciano Hang para a gente aumentar nosso patrocínio. Eu vou ligar para o dono da Forte Leve, eu vou ligar para o dono da IP e eu vou ligar para o dono da Bom Ar. Eu preciso que o senhor esteja presente. Exatamente. Né? O senhor é o presidente do clube. Aí ele falou: eu não vou poder estar nesse horário. Aí eu falei: presidente, então o senhor me desculpa. Aí ele ainda me perguntou. E eu queria fazer uma doação, eu não vou falar valores aqui, mas eu queria fazer uma doação pessoal minha, e eu queria que o senhor, que é o presidente do clube, estivesse presente. Falei o valor da doação, ele falou: rapaz, isso vai nos ajudar demais, tal.
mas eu não posso estar lá não, o que o Victor resolver está resolvido. Então, aquilo eu saí de campo. Saí de campo, eu falei, eu não vou. Cara, o que parece é que ele não é o presidente, é simplesmente isso. Falei, então eu estou saindo de campo, o Vasco não precisa de ajuda, né? Vou ajudar o Botafogo? Pô. Tá de brincadeira. Mas Sander, que é Vasco, né? Você é Vasco, você queria ajudar porque não, eu não sou Vasco. Coração. Eu tô doente no Vasco. O então, Vasco gente... é doente, né? Então, uma decepção, cara. Inclusive amanhã à noite, Fábio, por volta de 20 horas da noite, eu vou estar na casa do dono da Porto Leve. Então você vai entrar na live comigo e com o Mário Coelho no YouTube. Vamos fazer nós 4. Bota lá, você faz um call junto lá na live com a gente. Umas 9 horas a gente consegue colocar ele na live. Umas 9 horas. A gente segura até as 9. A resenha não vai faltar, porra. Ele é um cara muito recatado, né? Um cara muito simples e tal. E eu vou lá me desculpar com ele. Você viu aí a postura da atual diretoria do Vasco diante de uma oportunidade gigantesca de entrada de receita. 4 situações que envolvem patrocinadores numa única reunião. Um patrocinador já está lá, que é a Havan, e a ideia era aumentar o investimento da Havan em relação ao clube. Outros 3 patrocinadores disponíveis para discutir os termos de parceria com o Vasco da Gama e injetar recursos novos no Vasco. E a postura da atual diretoria através do seu presidente Jorge Salgado, que deveria estar representando o clube frente a frente diante de situações oportunas como essa, de um clube que está quebrado, endividado, 832 milhões de dívidas, 350 milhões de dívida a curto prazo e que o Vasco tem que pagar isso até o final de 2021. E diante dessas oportunidades o presidente se esconde. O presidente terceiriza a representação, colocando isso nas mãos do vice-presidente de marketing, o seu Vitor Roma, que o que ele decidir está decidido. Diante da oportunidade de novas receitas para o clube, a postura do presidente é terceirizar a representatividade, é não estar presente. Será que o presidente Jorge Salgado de fato é a figura representativa do presidente nos bastidores? Pelo que vimos aí, está muito claro que não. Não à toa, nas apresentações, quem aparece? Vice-presidente geral, seu Carlos Osório, que é o tempo todo citado em delações, em escândalo de corrupção no Rio de Janeiro. Quando não é o Osório, é sempre o diretor de futebol, Alexandre Pássaro, que toma a palavra. Quase nunca vemos o presidente Jorge Salgado nos pronunciamentos, nas explanações, explicações aos torcedores. Olha, é preocupante. O que está acontecendo com o Vasco é preocupante. Viram aí, escutaram aí no vídeo inicial, o Vasco pegando dinheiro com empresas novamente, com pessoas físicas novamente. 3 milhões de reais que foram ali emprestados por 3 personagens, sem garantias nenhuma. Como é que o Vasco vai pagar isso? Será que é fatiando a base? Será que é dando percentuais de receita de novos ativos do Vasco, jogadores que estão subindo para o profissional, que passam a ter percentual ali junto a essas empresas que emprestaram para o Vasco? E por que não aceita novas oportunidades de receitas entrando no Vasco através de pessoas que querem ajudar? E aí recorrem ao VazPix para que o torcedor contribua de novo. Sendo que o torcedor colocou quase 40 milhões de reais na gestão do Campelo e a nossa dívida aumentou. Fechamos o triênio do Campelo devendo salários e acordos com jogadores de futebol, tendo que repactuar dívidas com atletas que saíram, como Iago Pikachu e Fernando Miguel. Ou seja, estendendo a dívida para que outro presidente pague. E o outro presidente que sentou na cadeira tendo a oportunidade de pegar novas receitas através de novos investidores, novos patrocínios, e não o faz.
e prefere ficar nesse modelo de pegar dinheiro emprestado com pessoas físicas, com pessoas jurídicas sem garantias, para que essa dívida seja paga ao longo de um triênio, que talvez lá no final do triênio essa dívida passe para outro presidente e esses que estão emprestando agora corram atrás de receber na justiça com juros absurdos durante o ano, como foi no caso do senhor presidente Jorge Salgado. O torcedor tem total liberdade de contribuir. Isso faz parte da nossa história. Isso faz parte do nosso DNA. A torcida reconstruindo o clube sempre que o clube precisa de apoio. Mas está na hora de entender para onde estão indo os nossos recursos e por que os recursos não pagam as dívidas. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike também. Ativa aí o sininho de notificações, se inscreve no canal se não for inscrito. Vamos correr para bater esses 10 mil inscritos para a gente sortear uma camisa oficial do Vasco aqui para você no canal, beleza? Quer ajudar ainda mais o canal? Você pode se tornar membro aqui no botãozinho Seja Membro, ou pode ajudar doando qualquer valor no Pix do canal, beleza? Fica na paz, fica com Deus e até mais.